Avançando para a lição do domingo, nós temos como título a Lei do Amor. Aqui o autor faz um resgate de como Deus entregou os 10 mandamentos ao povo de Israel. Eu acho muito interessante que nós lembremos, antes de irmos para o Êxodo 20, que nós recordemos que Moisés subiu a Deus no monte, isso está em Gênesis 19, verso 3, é a primeira vez que a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, e Deus o chamou, e Deus deixou um recado que Moisés deveria entregar para o povo. E esse recado dizia o seguinte: assim falarás à casa de Jacó, verso 3, tendes visto o que fiz aos egípcios, verso 4, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Verso 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o verso 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que Deus dá a Moisés uma mensagem para ser entregue ao povo de Israel. E nesta mensagem, Deus destaca a expressão, eu levei vocês sobre asas. Ele diz, se vocês diligentemente me ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, aqui nós vemos elementos relacionais. Antes de Deus pronunciar os 10 mandamentos, Deus está estabelecendo uma aliança relacional com o seu povo. Deus queria relacionar-se com o seu povo, Deus queria que aquele povo fosse o seu povo, e Ele queria ser o Deus para esse povo, para que por meio desse povo o conhecimento de Deus fosse levado para toda a terra. E o povo respondeu, verso 8, a uma só voz, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Nós conhecemos a história, sabemos que não foi bem assim, mas naquele momento foi assim. E o Êxodo 20, não sei se você está em condições de poder abrir a Bíblia, muita gente ouve a lição em situações que não é possível estar com lição e Bíblia, mas se você estiver, abra sua Bíblia ali no Êxodo 20, faça uma leitura dos versos 1 a 17, e eu destaco antes dos 10 mandamentos, que vai a partir do verso 3, que Deus, agora o próprio Deus fala ao povo. E ele começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o contexto em que os 10 mandamentos estão sendo dados. Deus se apresenta como Deus Salvador, o Deus libertador. Interessante, irmãos, que a libertação do povo de Israel do Egito é uma ilustração, é um tipo da libertação do pecado. A entrada do povo de Israel na terra prometida é um tipo, é uma ilustração da chegada do povo de Deus de todos os tempos na eternidade, livres da opressão do Egito. Então Deus se apresenta como Deus que os libertou, o Deus da salvação deles, o Deus da libertação. E isso é muito importante, irmãos, é fundamental. Nós temos essa compreensão, nós servimos a um Deus que nos libertou da servidão do Egito, da servidão do pecado. Sem esta libertação, nós não teríamos como exercer o nosso livre-arbítrio e escolher servir a Deus ou não. Estávamos como escravos do pecado, eu já mencionei isso mais do que uma vez nas lições desse trimestre. O autor faz aqui um comentário interessante, dizendo-nos que os 10 mandamentos eles foram escritos por Deus em tábuas de pedra. O autor vai voltar a esse aspecto mais uma vez na lição. Mas isso não significa que os mandamentos passaram a existir a partir daquele momento, porque os mandamentos são uma expressão do caráter de Deus, portanto, esses mandamentos já existiam antes de Deus escrevê-los naquelas 2 tábuas de pedra. Eles foram escritas, esses preceitos foram escritos em tábuas de pedra que representam o amor eterno de Deus, representam o seu caráter. E então o autor, em comentário à pergunta número 1, onde temos a oportunidade de reler Êxodo 20, de 1 a 17, ele nos vai relembrar que os primeiros 4 mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus. A maneira como nós demonstramos o nosso amor e a nossa gratidão a esse Deus que nos libertou da opressão do pecado, esse Deus que nos salvou
e nos chama para um relacionamento. Demonstramos esse amor não tendo outros deuses, demonstramos esse amor não nos inclinando a ídolos, não tendo nenhum objeto que receba o melhor da nossa afeição, como dedicamos para Deus. Demonstramos esse amor não usando o nome de Deus em vão, e demonstramos esse amor de forma especial, separando um dia para lembrar que Ele é o nosso Criador, um dia para pôr de lado todas as nossas atividades e dedicar integralmente esse dia a pensar nas obras da criação e a pensar nas obras de bondade e amor que podemos fazer para aqueles que estão ao nosso redor, nossos amigos, famílias e aqueles que necessitam de nós. Assim, nós praticamos essa demonstração. Na lição do professor, eu achei aqui uma forma de elucidar o assunto bastante interessante, além daquela que se encontra na lição, e o autor diz o seguinte: na verdade, os primeiros 4 mandamentos explicam mais diretamente o que envolve amar a Deus. Olha que interessante, o que envolve amar a Deus? Enquanto os outros 6 mandamentos revelam mais especificamente como amar os outros. Na introdução dos 10 mandamentos, como um todo, Deus se identifica como o Deus Salvador, o Deus que libertou Israel. Assim, com essa perspectiva mais ampla, nós precisamos compreender as formas específicas para as quais nós somos chamados para demonstrar o nosso amor a Deus e o amor ao próximo. Então, ele começa comentando: o 5º mandamento conecta o nosso amor aos pais, o amor à família. Amar o outro, em última análise, é também amar a Deus. Ninguém pode amar o próximo se ele não esteja em uma relação de amor com Deus. E não há como deixar de amar o próximo se nós amamos a Deus, como diz o verso para memorizar. Essa relação envolve necessariamente a valorização da vida, não matar. Envolve a pureza sexual e a valorização do casamento, não cometer adultério. Envolve também o respeito àquilo que pertence aos outros, não furtar. Promove a verdade sobre o meu próximo, e não vamos dizer falsos testemunhos, mentiras, falsidades, e desenvolve desejos moldados por um espírito de contentamento, de gratidão a Deus, nos afastando de qualquer cobiça. Olha que interessante essa análise, reforçando que esse conjunto de 10 mandamentos, divididos em 2 partes, eles cumprem aquilo que Jesus já havia mencionado. Estudamos isso recentemente. O maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e outro igualmente é esse, amar ao próximo como a nós mesmos, baseados em Deuteronômio 6, verso 5 e Levítico 19, verso 18. O amor de Deus, terminando a lição do domingo, é a base de sua lei. O amor e a lei de Deus são inseparáveis. E esse é o conceito que o autor pretende reafirmar, desenvolver e confirmar para nós nos dias que se seguem ao estudarmos a lição. E desta maneira, pomos aqui um ponto final na lição do domingo.